Bom dia, turma do quinto ano. Na aula de história, a gente vai falar sobre a abolição da escravatura. Sempre que a gente trabalha com história falando sobre os negros, eu sempre lembro a vocês que os negros vieram da África, né, para substituir a mão escrava dos indígenas. Então a gente vai ver aqui só um pedacinho falando sobre esse assunto. E a gente continua no livro. No início da colonização, não havia trabalhadores para realizar os trabalhos braçais mais pesados. Assim, os colonizadores portugueses tentaram utilizar a mão de obra indígena nas lavouras, né? Então, eles tentaram explorar, né? Fazer com que os indígenas também fossem escravos, mas eles não conseguiram, muitos fugiram. Porém, os religiosos católicos se pronunciaram contra a escravidão dos indígenas, né? Então, os católicos eram os jesuítas naquela época, os padres jesuítas não aceitavam que os indígenas fossem tratados como escravos. Então, os portugueses foram buscar mão de obra na África para submetê-los ao trabalho escravo. Ou seja, eles substituíram o trabalho escravo que os indígenas estavam realizando. Começou assim a entrada de escravos no Brasil. Os negros eram trazidos da África e transportados em porões de navios negreiros, onde, devido aos maus tratos, muitos morriam durante a viagem. E após o desembarque, eles eram comprados por fazendeiros e senhores de engenho como mercadorias, né? Como mostra aqui no livro de vocês, na página 79, mostra, né, o texto mostra falando sobre o que acontecia com eles durante a viagem quando eles chegavam aqui no Brasil, né? E de lá para cá, muita coisa foi acontecendo. Então a escravidão no Brasil durou muito tempo. E lentamente foram surgindo algumas leis a favor dos escravos, né? Quando surgiu a Lei Áurea, né, que a princesa Isabel assinou, mostra aqui também o desenho, ó, tá vendo? Regente do Império, quando dá a assinatura da Lei Áurea, ela que ficou conhecida como, né, a Redentora, ou seja, ela aproveitou a ausência do pai, né, e fez essas leis, né, para que pudesse salvá-los, né, libertá-los da escravidão. Aí temos a Lei Eusébio de Queiroz, que acabou com o tráfico e comércio de escravos em 1850. A Lei do Ventre Livre, né, que deu liberdade aos filhos dos escravos nascidos a partir dessa data. Então a criança, porém, permanecia sob a guarda do proprietário da sua mãe até completar 21 anos. Ou seja, eles ainda viviam lá no meio dos fazendeiros, dos senhores de engenho, até completar 21 anos. Lei dos Sexagenários, ou Saraiva Cotegipe, né, que libertava todos os escravos com mais de 65 anos de idade. Né, e a Lei Áurea, como eu falei, né, que foi assinada no dia 13 de maio de 1888, pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, que governava no lugar do pai. Então, com a ausência do pai, né, enquanto ele estava viajando, né, ela aboliu definitivamente a escravidão no Brasil. Ok? Então, relacionado a esse assunto, vocês têm que ler cada parágrafo para entender e responder a página 80 do livro. Então a tarefa está na página 80 e no reforço na página 134. Fica com Deus, até a próxima aula. Cobrando, quem não entregou ainda, quem não postou o vídeo com o trabalho falando sobre as leis de trânsito, né? Dia 25 de setembro, né? Falando sobre o trânsito, do dia 25 a 28 de setembro, a semana do trânsito. Então, providencie fazer para vocês terem nota. Então, quem não fez, faça, posta no Face da escola ou envie para a Proclarice, ok? Lembrando que vale a nota de vocês. Obrigada, fica com Deus.